E aí, tudo bem? Você, meu amigo que acompanha aqui o meu status do Larica Lanches. Deixa eu desmistificar algumas coisas aqui para você. Há muitas pessoas que me perguntam assim: por que que você fecha na sexta-feira à noite e também não abre no sábado pela manhã e só abre no sábado à tarde? Pois é, eu eu tenho comigo um princípio bíblico, e que eu adotei esse princípio para minha vida. Alguns se perguntam assim: você então é adventista do sétimo dia. Deixa eu falar para você, nem só os adventistas do sétimo dia, eles são observadores deste princípio bíblico, mas também tem os sabatistas, tem os judeus, tem aí os batistas do sétimo dia, pessoas que acreditam que Deus ele estabeleceu um dia na semana para que você pudesse descansar, para que o seu corpo pudesse recuperar as energias, para que você não vivesse nesse corre-corre do dia a dia e vivesse uma vida estressada. Então, ele separou um dia, e esse dia, ele diz qual é o dia. Ele, ele deixa bem claro e específico na sua palavra, na Bíblia, qual é esse dia. Agora algumas pessoas dizem assim: mas a gente pode escolher qualquer dia para descansar, para desestressar, para opilar e tal. Mas você que é cristão, você que confia na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, como sendo a bússola, o livro de orientação para nós aqui neste mundo, a Bíblia, e se está na Bíblia é bom para mim, é bom para você, então o que acontece? Nós temos que obedecer aquilo que Deus determinou. Então, para mim, e de acordo com esse princípio bíblico, um dia ele começa de um pôr do sol a outro pôr do sol. E isso está nesse texto bíblico aqui. Um pôr do sol a outro pôr do sol. No livro de Gênesis, você vê que na criação houve tarde, manhã, então só o dia seguinte. Tarde, manhã, e aí o segundo dia. Tarde, manhã, e aí o terceiro dia. Você pode ver que Deus ele estabeleceu na sua criação os dois grandes astros, ou seja, a lua, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E ele ainda determinou dizendo: olha, esses dois astros vai ser para poder um governar o dia, outro governar a noite, e servirá de sinal também para poder regular as estações, o dia claro, a parte escura da noite. Então ele fez esses dois grandes luminares. Então a gente entende, biblicamente falando, que a parte clara é o dia e a parte escura é a noite. É lógico isso, dá para você compreender claramente isso que eu estou dizendo. Então, no princípio bíblico diz que houve tarde, primeiro vem a tarde, que é a parte escura, e aí houve então, depois da tarde, a manhã, e aí então veio o primeiro dia. Então, vem primeiro a tarde, depois a manhã, e aí o dia seguinte. Então, quando eu fecho aqui o meu estabelecimento na sexta-feira à noite, é porque eu já estou entendendo, biblicamente, que é noite de sábado. E a parte clara, o outro dia seguinte, o sábado, é manhã de sábado. Então, quando eu abro no sábado à tarde, esse princípio bíblico diz que então já não é mais sábado, já é noite de domingo. Talvez para você que nunca observou isso na Bíblia, fique difícil você entender isso. Mas esse é um princípio bíblico de tarde e manhã, e que está na Bíblia. Agora o homem, depois que inventou o relógio, né? Aí a partir da meia-noite é que vai ser um outro dia para você. Mas Deus, para o seu povo, para orientar, ele deixou os dois grandes luminares, o sol e a lua, para servir, para regular o tempo. Então, o tempo meu não é um relógio feito por homem, mas sim o que está na Bíblia, o sol, a natureza que governa, os dois grandes astros que governam o dia e a parte da noite. Portanto, o sábado, ele é um dia que Deus ele descansou nesse dia, e descansou porque, se ele é Deus, como que pode um Deus se cansar? É o mesmo assunto que eu sempre pergunto para as pessoas que gostam de estudar a Bíblia, né? Como é que pode um Deus morrer? Se ele é Deus, quem morreu na cruz? Foi Jesus Deus ou foi Jesus homem? Se foi Jesus Deus, Deus não morre, então tem alguma coisa errada, porque se Deus morre, então não é Deus.
Mas se foi Jesus, homem, que morreu ali na cruz, como é que pode um homem salvar o outro homem? Você está entendendo? Então o que acontece? Essa é mais uma incógnita que eu posso responder para você depois em um outro momento. Mas esse princípio de dia e noite está estabelecido em Gênesis. Houve tarde, manhã e noite. E se Deus ele estabeleceu o sétimo dia para descanso, não porque ele estava cansado, mas é como se você pegasse assim um bebê novo e quisesse fazer com que ele dormisse. Então você tem que deitar na cama junto com ele para você dar um exemplo que está dormindo, para ele poder dormir naquela hora. Deus ele não se cansa, mas ele descansou nesse dia para nos deixar o exemplo que tem um dia para você desestressar, para você poder ficar ali offline mesmo e dedicar a adoração somente a ele, e é o dia de sábado. Então, meu querido, você pode dizer assim, mas eu posso descansar qualquer dia da semana. Pode, a escolha é sua, descansar qualquer dia da semana, só que você não estará seguindo um princípio bíblico, porque o princípio bíblico diz que o Senhor Deus fez o mundo em 6 dias, e eu acredito que é literal esses 6 dias, e no sétimo dia ele descansou, e ele diz qual é esse sétimo dia. A Bíblia ela dá nome ao sétimo dia, diz assim, e no sétimo dia ele descansou, que é o sábado. Então o sétimo dia é o sábado. E outra, pense, reflita comigo, como é que pode existir uma segunda-feira sem a primeira-feira? Então domingo é a primeira-feira, primeiro dia da semana. Tanto é que nas Bíblias modernas já aparece já a palavra domingo, mas nas outras traduções diz lá, no primeiro dia da semana foi Maria ao sepulcro. Depois eu continuo esse vídeo com você e a gente vai então desmistificar por que eu não abro na sexta-feira e por que eu fecho no sábado.